Olá, seja bem-vindo ao canal da Primeira Igreja Batista da Ilha das Flores. Eu sou o seminarista Marcelo Antunes e você está na Escola Bíblica Dominical. E na Escola Bíblica Dominical de hoje, nós vamos estar com o estudo 25 da revista Práticas Bíblicas, edição 1 da Convenção Batista do Estado do Espírito Santo, que tem como tema essa lição: uma igreja que passou de cantora a ouvinte dos cânticos, depois do primeiro século até a Reforma. E o texto base da lição está em Efésios 5, do 15 ao 21. Vamos ler o texto. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Não se embriaguem com o vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito, falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Nós temos as leituras devocionais que você precisa estar fazendo, de segunda a domingo, porque ela vai te auxiliar na compreensão da lição, para que você possa ter um entendimento melhor. Vamos para a introdução. O cristianismo, pós-primeiro século, em meio à afirmação de dogmas, combate às heresias e definição do cânon, não abdicou do canto de origem judaica, mantendo a sua importância nas celebrações. Manteve-se viva também a importância do canto como método de apoio ao ensino dos anunciados e valores do Antigo Testamento. O autor da revista ele traz esses textos na introdução. O que é interessante é que ele mostra que o cristianismo ali no início, nos primeiros séculos, estava se afirmando, e ele manteve ali os dogmas e teve um combate ali contra as heresias que ia surgindo, e eles tiveram que definir o cânon, fechar, a Bíblia como nós temos hoje. E também eles não abriram mão do canto de origem judaica, ou seja, o judaísmo já tinha a sua tradição, já tinha os seus cânticos que eles entoavam no templo, e muitos desses cânticos eles mantiveram, os cristãos do primeiro século eles mantiveram alguns desses cânticos, e principalmente os salmos, eles tinham isso, como o cântico daquela época como algo importante em todas as suas celebrações. E eles também manteve a importância do cântico como um apoio ao ensino, ou seja, eles tinham como aprender mais ali sobre a palavra através dos cânticos, e os cânticos tinham um papel importante também nesse momento ali da igreja. Aplicação para a vida. O momento de cânticos nos cultos deve ser parte de expressão do que sentimos com referência ao amor e à submissão a Deus. A música que você canta nos cultos, que participa, conduz a essa expressão de sentimento? Então, você que está assistindo essa aula, você precisa entender que quando você está cantando
em casa ou na igreja, em qualquer lugar que você estiver, esse canto ele tem que expressar um sentimento, ele tem que expressar um sentimento de reverência e submissão a Deus. O que é interessante que a gente observa muito nos nossos dias e a gente percebe que muitas letras não levam a isso, muitas letras das músicas não fazem referência a isso, mas nós precisamos selecionar. Nós podemos sim selecionar, fazer uma playlist com aqueles louvores, com aqueles hinos, com aquelas músicas que exaltam a Deus e que demonstram isso, o nosso sentimento por Deus. Tópico 1. Cantando os salmos, os hinos, os cânticos espirituais. O quarto século marca o cristianismo, que se torna a religião oficial no Império Romano. Em 313 d.C., com o decreto do imperador Constantino, tudo começa a mudar: as práticas religiosas, a liturgia dos cultos e a música. Tudo começa a ganhar traços da cultura romana. Com a adesão de membros da aristocracia romana, influenciados pelo imperador, o culto caminha para a formalização e imitação de costumes da corte. Salmos, hinos e cantos espirituais. Então, quando acontece no quarto século, o cristianismo se torna a religião oficial do Império Romano. Com isso, as pessoas passam a aderir ao cristianismo. O cristianismo que outrora era perseguido, as pessoas que se diziam cristãs, elas eram perseguidas, agora elas podem viver livremente, porque a religião passou no quarto século depois de Cristo a ser a religião oficial do Império Romano. Como o Império Romano era grande na época, Roma dominava muitas regiões, muitos lugares, muitos países. Então o cristianismo começou a se expandir muito mais. Só que o que acontece? As práticas religiosas, a liturgia do culto, a música, tudo começa a mudar. Tudo que começa como era ali no primeiro século, com os apóstolos, com os discípulos ali, as coisas eram de um jeito, agora começa a mudar, porque começa a ganhar traços da cultura romana. E aí, quando os membros ali da aristocracia romana, ou seja, aquelas pessoas que tinham ali um nome, pessoas importantes, eles também aderem ao cristianismo como sua religião, e aí ele começa a formalizar o culto. O culto começa a ser aquele culto formal, aquele culto que tem todo um direcionamento, tem toda uma entrada, tem toda uma liturgia, tudo certinho ali até o final. Então ele tem toda uma coisa assim formal, e isso tudo porque eles queriam imitar os costumes da corte que tinha, né, de Roma, toda aquela celebração em volta da corte, aquele ritual. Eles também começam a influenciar dentro da igreja, no culto e na liturgia do culto. Só que aí ele traz um detalhe importante também, que ele vai falar a respeito dos salmos, hinos e cânticos. Porque os salmos, eles representam o que havia de mais tradicional. Eles faziam parte da rotina diária dos cristãos. Então ele trazia isso como mais tradicional, os salmos, porque os salmos vêm lá do Antigo Testamento e permaneceu e permanece até hoje. Então era a coisa mais tradicional, era o canto mais tradicional, que fazia parte da vida diária dos cristãos. E aí quando ele vai falar do hino, o hino já é algo diferente. O hino,
ele vai trazer o quê? Algo diferente, porque o hino ele vai trazer já uma melodia diferente, ele vai trazer letras que prezam pelo ensino da doutrina cristã. Então o hino ele vai trazer isso, vai remeter a Cristo, a vinda de Cristo, a vida cristã, aos ensinamentos de Jesus. Então os hinos, as letras dos hinos já vão trazer mais essa diferença que traz da diferença dos salmos para os hinos. Está também na letra, não apenas na letra, mas também na melodia, mas que fazia parte também da tradição ali dos cristãos da época. E quando ele vai falar também de hinos, de cânticos espirituais, era algo assim mais que acontecia voluntariamente na hora ali, ou seja, era uma expressão de louvor que não fazia parte do ritual, era algo espontâneo. Então ele vai falar dessa expressão de louvor quando ele fala de cânticos espirituais, justamente nisso, de que era algo mais espontâneo dentro do culto quando acontecia. E é interessante isso porque mostra que não existe apenas uma única forma de expressão de louvor. Existem várias formas. Então ele traz, nesse sentido, ele mostra que existem os salmos, que também tem os hinos, mas que também tem os cânticos espirituais. E vai demonstrar também na nossa vida de que forma que nós estamos vivendo, porque o louvor não é apenas música, o louvor ele não é apenas melodia, não é apenas letra, porque nós precisamos incorporar aquilo que cantamos, nós precisamos viver aquilo que cantamos, nós precisamos demonstrar para o mundo a nossa alegria e a nossa expressão de louvor, de gratidão a Deus, através também das músicas, de nossas ações e de nossas atitudes. Aplicação para a vida. A igreja manteve em sua prática de culto os cânticos antigos e introduziu algumas mais características de sua época. Você tem sido zeloso em manter nossos cantos tradicionais ao mesmo tempo em que introduz os novos? Aí a pergunta para você que está assistindo a aula, né? Como que você reage em relação a isso? Você é daqueles que gosta mais dos cânticos antigos, dos hinos, do cantor cristão ou da harpa? Ou você é daqueles que gosta dos novos, desses novos hinos que vêm surgindo aí? É interessante porque fala a respeito disso. Você não pode abandonar um porque chegou o novo. Ou seja, todos fazem parte e têm a sua importância para a vida do cristão, para a vida da igreja. Então temos essa necessidade de manter os antigos, porque são hinos tradicionais, são hinos que contam a história, têm letras maravilhosas, e também trazer o novo, trazer a novidade, trazer novos cânticos que também possam contribuir para o crescimento da vida do cristão. Tópico 2. O povo ouvinte do canto. Conservar a tradição dos salmos versus contextualização musical. A consequência foi uma clerização dos cânticos. A igreja tornou-se detentora da música religiosa, distanciando-se do povo. O povo não podia cantar, apenas os clérigos, bispos, padres e outros líderes. É interessante no tópico 2 dessa lição que ele vai trazer referente a isso, que havia um conflito ali entre os conservadores dos salmos e aqueles que queriam contextualizar a música, trazer
uma melodia diferente, eles queriam que colocassem, por exemplo, eles queriam que trouxessem ritmos diferentes, trazer algo que tinha lá, né, no mundo, trazer também e colocar como se fosse da igreja. Mas tinha aqueles que queriam manter a tradição, e tinha esse conflito entre eles. E o que aconteceu? Os conservadores da tradição dos salmos, eles venceram essa disputa. E quando eles vencem, eles tomam para si e dizem que só eles que deveriam cantar na igreja. Então, os clérigos, ele pegou, tomou conta e disse: não, agora só nós que vamos cantar. E a partir daquele momento ali na igreja começou só os bispos, padres e quem tivesse ali na liderança que podia cantar. O público ou os ouvintes, eles ficariam apenas ali só ouvindo e assistindo toda a liturgia do culto. Ou seja, as coisas mudaram. Como nós vimos no primeiro século, aquela expressão ali dos discípulos cantando, louvando e adorando. Agora no quarto século as coisas começam a mudar. E é interessante que o povo não podia cantar. E eu fico assim imaginando como que pode você estar dentro da igreja, no culto de celebração a Deus, e você não poder cantar, não poder expressar a sua gratidão, não poder expressar a sua alegria de estar servindo a Deus. Eu acho que era muito complicado na época. Mas eles não podiam fazer nada, né? Porque os bispos, os padres, os clérigos, eles que mandavam, eles que tinham autoridade, e os ouvintes apenas tinham que respeitar a autoridade daqueles homens. Aplicação para a vida. Com o pretexto de zelar para que a palavra tivesse a primazia sobre as melodias, chegou-se ao extremo de proibir o povo de cantar, contrariando a recomendação bíblica. Você tem trabalhado para que o cântico seja também instrumento de divulgação da mensagem cristã? É uma pergunta também para você que está assistindo essa aula. Ele vai falar que o pessoal, com o pretexto de zelar, não, nós vamos manter aqui só a gente que vai cantar para não ter confusão, para o povo não ficar colocando outras músicas aí. Eles usaram esse pretexto e proibiu o povo de cantar. E que foi algo assim terrível, porque a orientação bíblica é que todos louvem, né? Tudo quanto tem fôlego deve louvar ao Senhor. E não apenas esse texto do Salmo 150, mas outros textos que falam que nós devemos louvar. E como é importante você entender isso, que cantar, louvar a Deus, você precisa reconhecer que isso é um grande privilégio. É um grande privilégio você poder expressar a sua gratidão, você poder abrir a sua boca e louvar e adorar aquele que te deu vida e aquele que tem guardado e sustentado todos os dias a sua vida. Então entenda isso, entenda que o cântico ele também tem essa função de levar a mensagem de Cristo. Quantos hinos, quantos cânticos, quantas músicas cristãs que tem esse papel, né? Às vezes as pessoas falam assim: eu me converti ouvindo um hino. Eu estava ouvindo aquele hino e aquele hino tocou profundamente no meu coração. É justamente por causa disso, porque o louvor ele traz uma letra, ele traz uma melodia, e aquilo ali pode falar também ao coração, não apenas a pregação da palavra, né? O hino e o cântico, ele também é um instrumento de levar a mensagem de Cristo, e por isso que nós não podemos deixar de cantar, de expressar o louvor a Deus
através dos cânticos. Considerações finais. A música na igreja vai mudando com o passar dos séculos. A liturgia dos cultos também. Tem mudanças que são benéficas e outras nem tanto. Porém, deve sempre passar pelas orientações bíblicas. Observar as letras das músicas. Fazer tudo com ordem e decência. Dar a Deus a glória devida, expressar a alegria e a orientação através das músicas. É interessante isso no final aqui, essas considerações, porque você pode observar que as coisas realmente vão mudando. Eu me lembro que na época que eu me converti, as músicas eram de um jeito, eram um tipo de música que era cantado na igreja. Hoje já é outro tipo de música, as coisas vão mudando. O jeito de cultuar também vai mudando, a liturgia do culto também vai mudando. E é interessante que tem mudanças que são boas, realmente, mas tem outras que nem tanto. Tem mudanças que faz a gente ter saudade do passado, né? Ah, na minha época, como era. Realmente, porque tem coisas que vão mudando, mas nem sempre trazem benefícios. Porém, essas mudanças elas precisam passar pelas orientações bíblicas. E aí a gente precisa perceber na palavra do Senhor se aquelas mudanças estão de acordo com a palavra de Deus. E é importante então a gente estudar e estar compreendendo sempre a palavra de Deus, ter sempre a orientação da palavra de Deus, para que a gente não possa estar combatendo se a mudança não for uma mudança que está de acordo com a palavra de Deus. Observar as letras das músicas. Isso aqui é importante demais, porque nem todas as músicas que dizem que é música cristã, ela traz uma letra que é cristã. Então a gente precisa observar isso, que tem muitas músicas que não tem uma letra que adora a Deus, que exalta o nome de Deus. E tem música que não fala a respeito, né, da mensagem de Jesus, do reino dos céus. Nós precisamos estar sempre analisando. Porque é que a Bíblia também nos orienta a observar de tudo e reter o que é bom. E aí ele vai trazer também aqui, fazer tudo com ordem e decência. Por quê? Porque o culto, ele precisa ter uma ordem. Ele precisa ter um horário para começar, um horário para terminar. Ele tem que ter uma programação do culto, o que é que vai acontecer. Tem que ter uma liturgia, é importante, porque senão vira uma bagunça. E não é assim que a Bíblia nos orienta. A Bíblia nos orienta que devemos ter ordem e ter decência. E um problema até que o apóstolo Paulo encontrou na igreja de Corinto, né? Porque não estava tendo ordem no culto, estava uma confusão e ele teve que escrever para aquela igreja para resolver esse problema lá. Dar a Deus a glória devida, expressar a alegria e a gratidão através das músicas. É importante porque a gente entende que Deus ele precisa ser louvado em todo o tempo. E a nossa alegria de louvar ao Senhor não é por aquilo que Ele nos dá, naquilo que Ele pode nos dar. A alegria e a expressão que a gente tem é por aquilo que Ele já nos deu. Ele nos deu Jesus Cristo. Jesus Cristo veio à Terra, se entregou por nós e nos garante uma salvação e uma vida eterna nos céus com Ele. Então só isso já é um motivo enorme para expressarmos a nossa alegria, a nossa gratidão através das músicas. Então sempre que você puder, louve e adore a Deus. E finalizando, cante sem medo, sem timidez, pois Deus se agrada do louvor de um coração puro e sincero
como de uma criança. Jesus falou que da boca dos pequeninos vem o perfeito louvor, porque a criança ela é pura, a criança ela é sincera, ela não consegue guardar mágoa, ela tem um coração perdoador. E quando ele coloca aqui, cante sem medo e sem timidez, porque às vezes as pessoas falam, mas eu não canto bem. As pessoas vão ficar olhando, vão ficar reclamando porque eu estou cantando. Não, você não está cantando para agradar o homem, você está cantando para agradar a Deus. Então não tenha medo, não importa como é a sua voz, o importante é que o teu coração arde um desejo enorme de louvar e de adorar a Deus. Então cante, expresse toda a sua alegria e toda a sua gratidão, sem medo, porque Deus ele se agrada, Deus ele habita no meio dos louvores. E aí quando você louva de todo o coração, você sente Deus ali, você sente a presença dele, você sente a presença do Espírito Santo, porque o Espírito Santo habita em você, habita em mim. E eu finalizo dizendo isso para você: não se cale. Como tentaram, calar o povo, não permitir que o povo cantasse. Mas graças a Deus que as coisas mudaram. E hoje nós podemos cantar sim. Todos podem cantar. Todos podem cantar. É tudo para a glória de Deus. Então que Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Pronto. Por hoje é só. Até o próximo domingo com a 26ª lição dessa nossa jornada. Até lá. Tchau.